Mas para colocar mais alguém aqui. Deixa eu ver. Cadê Brenda? Procurando. Olá, meninas. Deixa eu tentar achar a minha parceira aqui da live de hoje. Fazendo um testezinho aqui, gente, primeiro, porque... Boa noite, Luísa. Tô procurando aqui a doutora Brenda, que vai participar com a gente hoje. Mas tá difícil achar ela aqui. Ah, veio. Vamos lá. Tô chamando, Brenda. Oi, Ai, que tá aqui tentando conectar. já estava digitando ali, tô aqui. Boa noite, Luísa. Boa noite, meninas. Boa noite, gente. Quem for só aí, você vai dando boa noite, viu? Boa noite, Letícia. Hum, Vou me apresentar aqui para a galera, para quem não me conhece. Meu nome é Thaís Serafim, sou psicanalista, sou professora, psicopedagoga, tenho alguns cursos com educação especial, crianças com deficiência cognitiva e física. E hoje nós vamos fazer uma live, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre separação dos pais, os sintomas que acarretam as crianças nessas circunstâncias. E hoje eu chamei uma amiga muito especial, a doutora Brenda, para poder falar comigo esse assunto. Vou deixar que ela se apresente. Bom, eu sou a Brenda, meu nome é Brenda Magrani, sou psicanalista também, sou psicopedagoga clínica, atuo muito com crianças autistas, principalmente com PECs, né, que é a comunicação alternativa por troca de figuras. Trabalho com todos os transtornos de aprendizagem. Também trabalho com adultos, mas tenho um público mais direcionado para o infantil, né? Meu público é mais infantil. E acho que é isso, basicamente isso. Estou muito feliz de estar aqui, conversar de um assunto que eu gosto muito, né? Que envolve a infância, mas que permeia o mundo do adulto. E acho que vai ser muito rico. Estou Hoje grata aí. nós É isso. Hoje nós vamos, né, falar um pouquinho sobre a separação dos pais. Mais cedo, no meu outro Instagram, no Instagram pessoal, eu coloquei para os meus amigos, né, para as pessoas que me seguem, quem quiser fazer alguma pergunta em relação a infantil, dentro da área da psicopedagogia, dentro da área da psicanálise, e que nós conseguimos responder, pode sentir à vontade para estar comentando aqui na nossa live, ou se não, pode estar mandando mensagem para mim no WhatsApp. O número é 27 99884 2432. Tá também na minha bio do Instagram. E aí eu já tenho algumas perguntas que o pessoal, né, já fizeram para mim antes, que eu deixei separado, principalmente da Luísa, que está acompanhando a gente, que é uma mãezinha que tem dois filhos pequenininhos, né? E a gente vai responder. Antes disso, nós vamos entender um pouquinho sobre o mundo infantil. Ele é também uma consequência do mundo adulto. Ele geralmente é a consequência do mundo adulto. Muitas mães trazem as crianças para o consultório dizendo que a criança aparenta um sintoma um pouco estranho. O que é esse sintoma? As atitudes estranhas. Então, o meu filho
ele era muito agressivo e de repente ele se tornou uma criança totalmente tímida. Ou meu filho era totalmente tímido, totalmente carente, quietinho, e de uma hora para outra meu filho tem outro tipo de atitude. Nós chamamos isso de sintoma. Chamamos de angústia, né? E as mães trazem essas crianças para dentro do consultório querendo uma resposta imediata. Né? A gente sabe que o tratamento com criança ele não é tão rápido como o tratamento com o adulto, porque nós É muito dependemos, difícil, exatamente, porque nós dependemos dos pais para poder estar executando esse trabalho. Dentro da psicanálise, né, Brenda, a gente fala que quando a criança entra para dentro do nosso consultório, para poder iniciar um processo de análise, iniciar um processo de investigação na vida psíquica, os pais imediatamente também precisam de um tipo de acompanhamento, certo? Como que você faz no seu né? consultório, Brenda? Olha, geralmente eu oriento para que eles procurem também, né? Porque a gente não, pelo menos eu, né? Eu não atendo os pais dos meus pacientes e geralmente eles criam um processo de resistência e não procuram. Uhum. Mas eu costumo orientar, é, fazer assim. Aí depende da família, mas fazer, por exemplo, se a criança é atendida uma vez por semana, na última semana chamar os pais para conversar. Mas eu nunca levo as questões trazidas pela criança. Falar, o seu filho me disse isso. Né? Eu pego ali as informações da criança e coloco ali, jogo ali na conversa para ver o que que o pai vai me trazer. Mas Exatamente. geralmente o que eu percebo é que assim, os pais vêm com uma demanda e o problema não está nos filhos, está nos pais. Eles que não estão conseguindo conduzir, né, a relação aí. E aí fala, ai, meu filho, por exemplo, o meu filho ele não consegue lidar com regras. Ou então, meu filho precisa de rotinas. Quando, na verdade, são os pais que não conseguem lidar com regras, são os pais que precisam de rotina. E às vezes o filho realmente não consegue, mas porque ele vive nesse ambiente, né? E Exatamente. Os filhos são ele reflexos dos próprios vive pais, né? Não sim, adianta falar, eu sim, queria que o meu filho fosse totalmente estudioso se eu só fico com o celular o dia inteiro na mão, né? As sim. crianças, eles aprendem muito mais pelo exemplo do que pela fala dos pais. Então, nossos Sim. filhos precisam de exemplo dentro de casa. Você mencionou a relação com os pais, né? Que você não atende os pais. Uhum, Eu trabalho em equipe. Dentro da uhum, Sociedade Brasileira de Psicanálise, nós trabalhamos em equipe, e aí, como não posso atender os pais fazendo tratamento com os filhos, né, quando não dá, quando um ou outro vai atrapalhar o processo, eu sempre encaminho para um outro psicanalista, para um outro profissional que seja de uhum, confiança, né, que eu sei que vai uhum. fazer um papel legal, desempenhar uma tarefa legal. Mas hoje, em Timão, a gente vai ser muito correto no nosso horário. Nós vamos encerrar 8 horas. E eu vim trazer um relato de uma paciente, ela tem 8 anos de idade, e ela veio questionar sobre a própria mãe. E ela, né, durante a análise, nós escrevemos um texto. A gente sempre usa o pseudônimo, a gente sempre troca os nomes das pessoas que nós vamos mencionar aqui na nossa live, para segurança, né, da outra pessoa. Eu vou ler um pouquinho, Brenda, sobre o que ela falou, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre, né? Você vai dar sua opinião, e se tiver dúvidas, meninas, se quiserem que a gente fale mais devagar, porque eu falo rápido, eu posso fazer isso também. Perfeito. A paciente, ela diz bem assim: Ei, mãe, afinal, quantos pais eu tenho? Mãezinha, eu observo a sua luta em conseguir um amor, mas eu fico confusa em determinadas situações. O seu modo de encarar a vida realmente mexe comigo, porque eu faço parte da sua vida também. Deixe-me tentar explicar o que passa na minha cabeça. Primeiro você me teve e disse que eu sou o amor da sua vida, que a senhora é uma mulher guerreira e que sempre irá cuidar de mim, e que não precisa do traste do meu pai. Eu ainda não sei o que significa traste, mas acho que não é algo bom, porque a senhora sempre fica nervosa quando fala do papai.
Com a vida financeira difícil, fomos morar perto do vovô. E para mim, é como se ele fosse meu pai. Vovô briga com você, mas ele cuida de mim. Se preocupa comigo. Se eu me alimentei, se eu tomei banho, se o sol está quente demais para eu brincar na rua, se o som está alto para que eu não fique com dor de cabeça, e me leva de carro para o Dr. Leonardo. Essas coisas que vovô faz me deixa feliz, mas a senhora não estava feliz. E fomos embora. Eu perdi o meu avô-pai. Depois apareceu o meu tio Júlio, mas ele não gostava de mim. Vocês saíam e me deixavam sozinha. E eu não gosto de ficar sozinha. O tio Júlio foi morar lá em casa. E apesar de eu não ter irmãos, ele levou os 2 filhos dele que me batia. E você dizia que a família estava completa, que agora eu tinha um pai. Mas quando você não estava por perto, ele me deixava com fome, só ligava para os filhos dele. Depois, o tio Júlio pegou as coisas dele e nunca mais voltou. Novamente, eu perdi o meu tio pai. Quando eu pensei que seria apenas nós duas, apareceu o Guilherme, o Mateus, o Pedro e a tia Fernanda. Em tão pouco tempo, eles faziam parte da minha vida. E eu tinha que vê-los como pai. Porque era assim que a senhora queria. Mas, mamãe, eu te observava. Sua felicidade parecia vazia, momentânea. E até hoje eu não sei o que a senhora quer. Todos eles foram embora. E a senhora não estava feliz. E eu também não. Eu comecei a questionar a Deus o porquê ele não me dava um pai de verdade. Assim, a senhora iria ter o amor de verdade. E nós seríamos felizes. Iguais às histórias que, quando mais nova, a senhora me contava. Lembro-me daquela frase: minha filha, um dia você terá o pai que merece. Alguém que nos ame infinitamente. Mamãe, foram tantas tentativas. Estou cansada de apostar. A senhora pode me dar o amor infinito sozinho? Estou cansada de me questionar. Se eu não tivesse nascido, a senhora teria o amor, porque papai só foi embora quando eu nasci. Ele não me quis e eu me sinto triste por isso. Mamãe, eu prometo que eu tenho amor suficiente para você. Eu não quero ter mais pais. Eles vão sempre embora. Mamãe, a culpa de você não ter um amor é minha? Eu ouvi você falar com a tia Mônica que se a senhora não tivesse uma filha, as coisas seriam mais fáceis, seriam diferentes. Eu quero te dizer como eu me sinto, mas eu quase não te vejo em casa. Sempre fico com a tia Melissa, ela que cuida de mim, dia e noite. Eu sinto falta dos contos de história antes de dormir. Sinto falta de ouvir você chamar de amor da minha vida. Eu me perco no ciúme quando eu vejo você com outra criança que não seja eu. Eu sinto uma intrusa na sua vida. Meu cabelo tá caindo, tem uma coisa no meu peito que dói, minha garganta tem uma bola. Eu sempre fico triste. Bato em outras crianças quando eles falam que não gostam de mim. Eu não queria bater nelas, mamãe. Tenho vergonha porque eu voltei a fazer xixi na cama. Tenho medo de ficar sozinha. Tenho raiva de mim porque eu já tenho 8 anos e ainda chupo o dedo. Tenho medo da senhora sair e nunca mais voltar. Eu sinto falta de visitar o vovô. Mamãe, eu estou muito confusa. E no meio disso tudo, eu ainda ganhei outro pai. Mas esse não vai entrar no meu coração, porque eu já sei o que vai acontecer. Ele vai embora. Mas afinal, mamãe, quantos pais eu ainda vou ter? Esse relato é um relato muito forte, porque quando a gente se coloca no lugar da criança, a gente percebe o quão inconsequente nós adultos vivemos e quanto isso afeta na vida psíquica das nossas crianças. A gente costuma dizer que as crianças não observam as coisas, que são pequenas demais para poder sentir ou entender o que se passa na vida do adulto. E isso é um pensamento um pouco infantil, né? Totalmente infantil, vamos dizer. Porque a criança sente, pensa e age da mesma forma. E, às vezes, com muito mais intensidade. Né, Brenda? O que você tem a dizer sobre esse relato? Nossa,
dá para a gente falar muita coisa aí a partir desse texto, né? Dá para a gente falar da carência emocional que essa criança está sentindo, né? E aí, assim, se a gente for parar para pensar, os primeiros laços sociais da criança, eles são formados na família, né? E aí, o relacionamento vai determinar a personalidade dessa criança quando adulto. E aí, ela não tem uma referência de pai, quer dizer, ela busca a referência de pai, né? E isso vai acarretar na vida adulta, principalmente. Aí tá falando que seu rosto está cortado, é verdade, Thaís. Sério? É, só tá aparecendo. Ih, agora foi. Pronto. É, na vida adulta, eu até me perdi aqui. Na vida adulta, isso implica muito na dificuldade em se relacionar com o outro, principalmente em relacionamentos amorosos, né? Porque a gente sempre fala lá do complexo de Édipo, que a menina vai se apaixonar pelo pai, o menino vai se apaixonar pela mãe. Então, se ela não tem essa referência de pai, como que vai ser? Como que vai ser essa relação aí no futuro? Né? Então, eu penso no complexo de Édipo. é, Olha, tem vários assuntos aí. Vou jogando e depois a gente pode esmiuçar um pouquinho, né? Pensei também. Por Ah, favor, ela Oi? voltou ao meu rosto? Tá todo mundo me vendo perfeitamente? Agora sim. Agora sim. Na É porque eu verdade, fui estava cortado. Não estava cortado desde que você entrou. E pra mim tá perfeito aqui. Agora tá aparecendo só sua boca. Continua cortando. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que quando for pro YouTube vai ficar normal. E aí, porque se eu ficar tentando ajeitar, vai cortar muito tempo. Tá, agora tá melhor. Tá até chique aí, tá voando seu cabelo, tá parecendo aquelas atrizes, né? Modelos. Mas enfim, ela menciona aí, voltei a fazer xixi. Aí a gente tá falando da enurese noturna, né? E aí quando a gente fala da enurese noturna, a gente fala daquela falta de, como é que eu posso dizer? Coloca aí para mim as palavras. A criança está insegura, né? Tá Exatamente. insegura. Aí ela fala, tem 8 anos ainda chupa o dedo. Chupar o dedo, ela tá aí tendo uma regressão à fase oral. Quando a gente fala da fase oral, é aquela fase em que a criança está sendo amamentada. E quando a criança está sendo amamentada, ela está recebendo afeto, está recebendo carinho. Então, quando ela chupa o dedo, ela está regredindo essa fase, está buscando esse carinho, está buscando esse afeto. Então, dentro desse texto, a gente pode conversar sobre muitas coisas, né? Por exemplo, na separação. Aí, no caso do texto, dá a entender de que ela não teve o pai presente desde o início. Mas se a gente for parar para pensar numa família onde a criança vivencia a separação dos pais, a gente também pode pensar na mudança de regras, na mudança de papéis, né? E aí, assim, cada membro da família que representa um papel, esse papel aí vai modificar. E aí pode influenciar em muita coisa, né? Eu, por exemplo, posso falar um caso aqui, não sei se vai fugir muito, mas quando eu falo de Sua voz troca de ficou muito papel, baixa pra mim, Brenda. ficou muito baixa? Aham. Tá melhor agora? Melhorou. Melhorou? Ah. Não, eu ia perguntar se eu posso falar rapidinho de um caso. Com certeza. Não sei se pode, mas é porque esse assunto ele aborda muita coisa. Então, a gente vai falando e aí, de repente, vai esmiuçando as partes em que as pessoas ficarem com mais dúvidas ou tiverem mais interesse, né? Porque, igual eu te falei, não sei se você ouviu essa parte, me parece que essa criança não vivenciou o processo de separação dos pais. Parece que ela nunca teve o pai presente. Sim. É o que dá a entender. Mas a criança Uhum. que vivencia a separação, ela vai também ter outros vai vivenciar outras, como é que eu posso dizer? Vai ter uma vivência diferente que vai trazer outros tipos de consequência, né? E aí eu me lembrei de um caso
de uma. Hoje ela já é uma mulher, né? E aí a gente sempre vai investigar pela infância na psicanálise, e ela contou que foi criada pela avó, né? E essa avó, que é a avó materna, ela trocou o papel. Ela não, para ela era como se fosse mãe. E isso acontece de fato. E a partir do momento que essa avó se torna mãe, a mãe se torna irmã. E aí, ela e a mãe vivem um conflito enorme, porque elas têm uma relação de irmãs. A mãe não tem aquela autoridade de mãe, né? E ela não vê a mãe como mãe, enfim. E aí a gente começa a ver um monte de conflitos por conta disso, né? Isso é um relato meu. Não sei se você tem algo parecido também. Uhum. Acontece muito, né, nessa troca da maternidade. Só para o pessoal entender um pouquinho o que a gente está falando, né, a relação do sintoma que hoje essa paciente apresenta é consequência desde a gestação dela, né? Uhum. Quando ela traz para mim que está confusa, que não consegue colocar em palavras o que ela está sentindo, que ela não tem liberdade, ela não consegue falar com a mãe, possivelmente porque tem medo, porque tem vergonha, e tem receio, né, de falar com a mãe e acabar sendo machucada, ou acabar machucando a mãe e ser abandonada. Já está impregnado no nosso inconsciente que nós temos uma família. E que a família ela é formada pelo pai, mãe e a criança. É isso que nós, né, observamos perante a sociedade. Quando a gente dá na fase de 6 anos de idade, que nós vamos para a escola, as outras crianças falam: ah, meu pai, ah, minha mãe, minha tia, meu avô, e eu sou criança, pequena, e eu só tenho uma mãe, eu não tenho mais ninguém, ali já me gera uma angústia. Dentro da nossa psique, vamos falar sobre a estrutura da psique humana, né? Nós temos 3 fases, 3 características: o inconsciente, o pré-consciente e a consciência. O inconsciente, ele exprime tudo aquilo que seja obscura, todas as nossas lembranças, tudo aquilo que não está acessível à minha consciência está no meu inconsciente. Então, os meus impulsos, os meus desejos, as minhas dúvidas, está tudo armazenado no meu inconsciente. Existe o pré-consciente, que nós às vezes chamamos de superego, que ele é fortalecido, né, que ele é construído através pela ética e a moral. Então a educação, ela se dá com o fortalecimento do superego. A partir do momento que eu começo a educar os meus filhos, que eu começo a falar, olha, isso é certo, isso aqui é errado, você pode fazer isso, você não pode, eu vou estar fortalecendo o superego da criança. Então, a educação se dá no superego. Porque se a criança age só por inconsciente, ela vai agir só por impulso. E aí a gente diz, gente, essa criança não tem limite. É porque o nosso primeiro instinto é inconsciente. Desde quando nós estamos lá no ventre da nossa mãe. Então, a gente só tem sensações e fazemos tudo aquilo que nós queremos. Então, na infância, nós temos uma liberdade total de tudo. A partir do momento que meu responsável vai falando, olha, Thaís, isso você pode fazer. Olha, Thaís, isso você não pode, eu vou ter limites. Ao mesmo tempo, o meu inconsciente, ele observa tudo, vai armazenando tudo, guardando tudo. E com isso, eu tendo uma vida de vigília, uma vida objetiva, que nós falamos na psicanálise, com trauma ou não, né? E aí, no caso dessa menina, vamos colocar o nome dela de Maria. Vamos colocar o nome dela de Maria para poder, né, ser uma pessoa física pra gente, não só dentro do texto. Essa Maria, ela tá confusa porque ela não tem pai. Ela Uhum. observa que a mãe sempre está em busca de um amor e ela também quer esse amor, né? Como filha, ela precisa da parte afetiva. Quando nós amamentamos o nosso filho, nós chamamos isso na psicanálise de fase oral. Eu não só amamento, só não nutro a minha criança. Eu também dou afeto. Ali é o primeiro contato de amor que eles têm. Então, a amamentação, né,
na fase da infância, ela é muito importante. Porque não é só o leite, não é só a nutrição, é a proteção, é o carinho. Então, Uhum. imagine só como que funciona a mente da criança. Estou dentro do ventre da minha mãe, dentro da minha bolsa uterina. Lá eu estou numa água quentinha, lá eu estou seguro e de repente alguém me tira de lá de dentro. A A gente já insegurança tem já é muito trauma, né? grande. Já tem o trauma do Tá? parto aí. Não te vi, não ouvi, Brenda. Aí já acontece o trauma do parto, Exatamente, né? já tem o primeiro trauma, a criança. E aí, Uhum. a minha mãe já não me amamenta. Ou quando me amamenta, ela coloca o seio assim e a criança lá embaixo. Então, nós precisamos desse contato para a criança se sentir segura. Pelo visto, dentro dessa história que nós relatamos hoje, a Marila teve isso. Porque foi isso que constituiu o amor que ela tem pela mãe. Porém, a mãe, nas falas dela, sempre fala mal do pai. Fala que o pai é um traste, fala que o pai não presta. E aí ela já tem uma resistência do pai. Que isso vai Uhum. ser prejudicial na vida futura. Existe um Uhum. mecanismo que nós chamamos dentro da psicanálise que é complexo de Édipo. Quer falar um pouquinho sobre o complexo de Édipo? E por que nós não devemos falar mal dos nossos parceiros, mesmo que seja realmente um traste? Nós não podemos fazer isso, ter essa fala com as nossas crianças. Fala um pouquinho pra gente, Brenda. Tá, o complexo de Édipo, ele acontece ali por volta dos 3 anos de idade e vai até mais ou menos os 5, 6, mais ou menos os 6, quando a criança entra na alfabetização, que aí a pulsão libidinal dela se volta para o conhecimento. E aí, assim, quando ela entra no complexo de Édipo por volta dos 3 anos, ela, vamos falar do menino, tem o do menino e da menina que são basicamente iguais, né? Vou falar do menino primeiro, porque aí depois a gente fala da menina rapidinho. Uhum. O menino que vai se apaixonar pela mãe, né? E aí vai criar uma rivalidade com o pai, porque o menino vai perceber que o pai é o amor da vida da mãe e ele quer ser igual. Então ele vai procurar ser igual ao pai para conquistar a mãe. Então ele vai imitar o pai, vai criar rivalidade com o pai para conquistar essa mãe. Se essa mãe não fizer o processo de castração, é isso, né? A Uhum. mãe não fizer o processo de castração do menino, vai acarretar em problemas mais tarde, porque esse processo de castração é quando a mãe mostra para o menino que o pai é mais importante. Não que o pai seja mais importante que a criança, mas demonstra a importância que o pai tem na vida dela, né? E aí, quando a gente fala no complexo de Édipo das meninas, né, no caso das meninas, a gente dá até um outro nome, que é o complexo de Electra, né? Mas a gente vai falar que a primeira paixão da menina é a mãe, até por conta aí dessa relação intrauterina, depois da amamentação. Mas vai acontecer a mesma coisa lá por volta dos 3 anos, a menina vai se apaixonar pelo pai, né? E aí vai rivalizar com a mãe. Vai rivalizar com a mãe e ao mesmo tempo vai querer parecer com ela, para conquistar o amor do pai. E aí é o pai quem tem que castrar a menina, né? Porque, por exemplo, eu vejo muito pai, já tive uma paciente assim também. É, o pai nutria esse complexo de Édipo, né? Então, assim, ele exaltava a filha e colocava a mãe lá embaixo. E aí, o que que aconteceu? Quando a menina foi para a adolescência, ela começou uma rivalidade. Assim, existe a rivalidade com a mãe nesse momento, né? E aí, como ele não fez Uhum. a castração, essa rivalidade continuou. E na adolescência teve uma relação péssima com a mãe. De, assim, de rivalidade. Continua essa rivalidade. A mãe não conseguiu colocar limites, né? E aí, dentro dessa minha fala, aí como que você vai colocar a Maria, né? Dentro dessa minha fala? Porque aí, por exemplo, o complexo de Édipo, ela fez com o avô, provavelmente. Mas aí depois a mãe falou mal do avô, né? E aí como é que fica essa Dentro história? desse complexo, né?
a menina, ela não tem a figura do pai. Porém, o inconsciente, tudo aquilo que a mãe fala, ela vai formando uma figura psíquica do pai. Ela não tem a presença. Porém, dentro desse caso da Maria, ela sempre tem um pai. Sempre tem uma figura de pai. Ou a mãe tenta colocar essa figura de pai sempre para ela. E aí ela tem uma imagem do pai na cabeça, porque a mãe sempre está falando, né? O que é seu pai não presta, seu pai isso, seu pai aquilo. Existe o desejo de ter o pai, e existe essas figuras que ele vai colocando, que a mãe vai colocando, e que vai fomentando isso na menina. De repente, coloca assim aqui para mim, por favor. De repente, essa menina, essa filha, encontra uma pessoa que ela coloca ali o tio. E aí tem aquela esperança. Nossa, agora eu vou ter um pai. Agora eu vou ter aquele pai lá que todo mundo tem. E aí ela se frustra. Dentro dessa frustração, existe um processo de tristeza muito grande, né? E nós chamamos isso de angústia infantil. A partir do momento que a criança ela tem uma angústia infantil, a angústia é o quê? É a necessidade, às vezes, de ser amado. Desde pequenininha, a criança tem essa necessidade do afeto. Quando ela não tem esse afeto, ela se frustra. Essa frustração causa nela uma tristeza muito grande e por conta disso vem esses sintomas, né? Ela se sente insuficiente. Imagine nós, adultos, né? Nós nos deparamos às vezes com um complexo com nós mesmos. Nos sentimos totalmente insuficientes. Imagine isso dentro da criança que ainda está construindo as suas relações emocionais. Ainda está aprendendo o que é amor, aprendendo o que é medo, aprendendo o que é tristeza. Então é um misto de emoção muito grande. Eu só vou adiantar um pouquinho esse processo da Maria para dizer essa falta, né, esse complexo de Édipo, o que pode acarretar lá depois. Na primeira infância, na falta de 3 anos, a menina se apaixona completamente pelo pai. E não é só a figura do pai, mas aquilo que ela imagina e aquilo que ela deseja de que é ser um pai. Portanto, como ela não pode ter o pai, ela vai buscar esse pai na vida adulta depois. Sim. Quando ela vai buscar esse pai na vida adulta depois, ela vai buscar um pai que tenha as mesmas características daquele pai que ela falou lá atrás. Ó, minha mãe entrou para assistir aqui. Aquele pai que estava lá atrás. Então, o homem que ela vai escolher para a vida dela vai ser um homem responsável, um homem que abandona. Porque o que ela tem na cabeça dela de homem, né, que seria o herói da vida dela, seria o amor da vida dela, tem essas características. É por isso que nós, mulheres, precisamos ter total cuidado com as pessoas que nós vamos nos relacionar. É claro que a gente não adivinha as coisas, né? Não tem uma bola de cristal para dizer, olha, essa pessoa tem essas características. Mas é importante que nós conhecemos essas pessoas e temos a certeza, antes mesmo de introduzir essa pessoa dentro da vida dos nossos filhos. Pois isso acarreta muito medo, né? Muita frustração. E aí a criança começa a mudar de atitude e sem mesmo a gente saber o porquê. E a nossa responsabilidade. Só vou fazer um levantamento de sintomas da Maria, porque no finalzinho aqui, ela relata os sintomas físicos que elas têm. A Maria, ela começa a fazer xixi na cama, volta a fazer xixi na cama com 8 anos de idade, né? A gente sabe que é uma fixação numa segunda fase do desenvolvimento da sexualidade da criança. E se ela volta com 8 anos a fazer xixi, isso significa que ela está perdendo o controle de si mesma, que tem medo, que está frustrada, né? E essa fase, ela é correspondente totalmente aos pais. Se eu tenho uma mãe ou pai que é totalmente controlador,
eu vou ter muita dificuldade para desfraldar depois. Eu vou ter essa característica controladora e nós adultos às vezes não temos muita paciência com o processo de desenvolvimento da criança. Nós queremos que ele seja igualzinho a gente. Olha, meu Uhum. filho está com 3 anos de idade. Amanhã eu vou desfraldar. Ah, meu filho não quer desfraldar. Vou levar ele para fazer algum tratamento. Ou precisa de algum medicamento. A gente precisa dissociar, né? A gente gosta muito de caracterizar a criança ou de colocar diagnóstico. Se meu filho é totalmente imperativo dentro de casa, ele tem, né, totalmente correndo e tal, ele tem hiperatividade. Se meu filho tem dificuldade de Uhum. aprendizado com 6 anos de idade, ele tem TDAH. E aí nós enfiamos um monte de medicamento na criança e realmente ela vai agir conforme aquilo que eu quero, aquilo que eu penso da criança. Como que chega para você, Brenda, as crianças, os pais, na verdade, querendo medicamento, né? Querendo um diagnóstico. Olha, o que que meu filho tem? Ele é assim? Chega pais assim, querendo um diagnóstico pronto para os filhos? Olha, chegam dois tipos de pais, né? Chegam os pais que já passaram por um médico, por um neuropediatra, com diagnóstico na mão, e eles querem uma cura, né? Imediata. E chegam os pais que não passaram por médicos nenhum e querem entender o que está acontecendo com seus filhos. E aí, tanto num quanto no outro caso, eu vou entrar com o processo de avaliação psicopedagógica aí no caso. Né? Porque quando a criança vem com diagnóstico, às vezes as pessoas usam o diagnóstico para rotular. Então, assim, tem TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. As pessoas acham que todas as crianças com TDAH são iguais, têm as mesmas características, mas elas são crianças diferentes. Então, eu preciso avaliar primeiro, passar por um processo de avaliação, para poder traçar um plano de ação para a intervenção. E quando a criança vem sem o diagnóstico, eu preciso avaliar, criar a minha hipótese diagnóstica, porque eu não posso dar o diagnóstico. E aí Uhum. eu vou criar a hipótese e encaminhar para o médico para ele bater o martelo. E aí, como eu já avaliei, eu já sei como que eu vou conduzir, né? Mas assim, em relação à parte da psicopedagogia, o que eu mais vejo é isso, é assim, a ansiedade dos pais em que os filhos sejam ou curados, eles falam curados, mas dentro do transtorno não existe cura, porque não é doença. Né? Então, Uhum. eu explico isso para eles, mas eles querem uma mudança rápida, eles querem ver resultados rápidos, e muitas das vezes isso não acontece. Às vezes acontece, mas depende da criança. Até porque nenhuma criança tem um diagnóstico só, porque existem as comorbidades, né? Eu, por exemplo, trabalho muito com autismo. E aí, não quero fugir do assunto, tá? Vou pincelar aqui Tudo rapidinho e vou bem, voltar. vamos lá. Trabalho muito com criança autista. E aí, para se enquadrar dentro do transtorno do espectro do autismo, a criança precisa ter algumas características, né, que são comuns aí. E mesmo todas elas entrando dentro dessas características são completamente diferentes, respondem de maneira diferentes. Então, não tem como eu prever se a criança vai, como que a criança vai evoluir, se a criança vai evoluir rápido, se não evoluir, eu sei que vai, porque eu acredito, senão eu não trabalharia com isso, né? Então, assim, eu acredito no potencial de todas. Mas não tem como eu prever. E aí eu lido muito com a ansiedade dos pais. No entanto, já recebi alguns casos alguns não, vários casos que de crianças diagnosticadas principalmente com TDAH e dislexia, que na verdade, quando eu fiz a avaliação não tinham traços de TDAH, muito menos de dislexia, e quando eu fui ver era emocional. E aí aí o que que eu faço? Ou eu encaminho para algum profissional, ou eu mesmo atendo, só que aí eu deixo a minha psicopedagogia de lado um pouquinho e entro como psicanalista, né? E aí atendo a criança como psicanalista e trabalho a parte emocional. E aí, quando eu trabalho a parte emocional das crianças, eu vejo um avanço até maior do que dentro da psicopedagogia, por incrível que pareça. Porque são crianças com baixa autoestima, crianças inseguras. E aí, quando a gente vai fortalecendo a autoestima dela,
a gente vai dando confiança, a gente vai mostrando que elas são capazes, elas têm um boom. E aí os pais não entendem. Nossa, aí os pais não entendem. Nossa, o que que aconteceu, né? E aí eu explico, né? E o que acontece é que os pais também precisam fazer isso, né? Precisam acreditar na criança para que ela seja fortalecida. Então, aí eu tenho um trabalho assim com os pais, né? De orientação. Uhum. Mas é assim, principalmente as crianças mais velhas que chegam para mim com diagnóstico de TDAH, eu tenho quase certeza absoluta de que é algum problema psíquico, emocional. Geralmente é curioso, porque geralmente elas têm anorexia noturna, geralmente elas chupam o dedo ou roem unha, elas têm essas características de regressão à fase oral. São crianças que têm carência emocional, né? E, e aí, por isso que, assim, eu acho que, mesmo eu dentro da psicopedagogia, acho que a psicanálise está muito imbricada. Eu não consigo trabalhar sem a psicanálise, mesmo dentro da psicopedagogia, né? E a gente tem que cuidar desses pais também. Exatamente. A gente, né, tenta separar, trabalhar todas as áreas de modo separado, mas às vezes é um pouco difícil. É por isso que nós precisamos de, às vezes, outros profissionais, conhecer, né, outras teorias. Minha formação é em pedagogia, então, por trabalhar com criança, né, por fazer uma pós em psicopedagogia, eu tenho noção sobre algumas coisas. Só que hoje, o meu trabalho, a minha profissão é com a psicanálise. Então, quando as pessoas me perguntam, Thaís, o que você faz? Eu falei, eu sou psicanalista. Então, certamente, eu vou trabalhar a parte emocional da criança. E aí, essa Uhum. criança vem com alguma dificuldade cognitiva, dificuldade de aprendizado. Eu vou trabalhar me limitando ali na parte emocional, na convivência ali com os pais, né? E eu vou encaminhar ele para um outro profissional, nem que seja um outro psicopedagogo, porque ele vai focar naquilo dali e vai trabalhar Ah, com muito mais eficácia. Ou quando a criança realmente precisa de um medicamento, né, ansiedade, agressividade extrema, e aí eu oriento um psiquiatra, um neuro, né, para neuropediatra. poder os pais estar levando essa criança. O Você objetivo, perguntou, desculpa, você perguntou em relação ao medicamento? Até que os pais que eu atendo, eles são bem resistentes a medicamentos. Eles não são assim, eles não querem, por mais que eles queiram um resultado imediato, eles não querem o medicamento. Eles preferem a análise, a terapia, né? aqui é Porque é diferente. assim que O que mais é. procuram acho que meu filho precisa de um remedinho para sossegar, ou, né, para quando eu chegar do trabalho, ele tá um pouco mais tranquilo. Então é mais a comodidade dos pais do que realmente a saúde. Pelo menos Ah, no consultório onde eu trabalho, né, funciona dessa maneira. e E a gente comigo não tem ainda. muito profissional aqui, Brenda, no Espírito Santo, pelo Uhum, menos na minha cidade, em Guarapari, que atenda a criança. A gente tem mais uhum, que trabalha com adulto, né? Que é um vocabulário que você usa um pouco mais popular. Você não precisa uhum. adentrar no mundo infantil completamente. E a criança, dentro da psicanálise, ela é a própria psicanálise. Tudo ali é presente. A gente está com um Sim. tempinho um pouco acirrado e eu tenho algumas perguntas. Pois é, eu pensei que a gente ia conseguir, né, falar desse caso hoje, responder as perguntas, e não dá. Mas só fazer um resumo do texto que eu li para vocês. A Maria, ela tem essas dificuldades, né? Não é maior responsável, porque por mais que nós tentamos educar os nossos filhos, tudo que nós fazemos é de acordo com aquilo que nós acreditamos ser melhor para eles e para a gente também. Isso gera uma consequência. E, Thaís, eu faço de tudo para poder educar os meus filhos bem, mesmo assim eu vou causar trauma aos meus filhos? Sim, vai. Quando eles estiverem adultos, quando estiverem maior, ou se vocês tiverem condição, faça um acompanhamento com ele. Mas porque nós não somos perfeitos. A maneira que nós queremos ser pais perfeitos, nós vamos quebrando a cara cada vez mais. Então a gente sempre precisa se questionar duas vezes. Será que eu fazer isso vai dar certo? É o melhor para ele agora? Quais consequências futuras? Mas não se prender
no futuro. Eu preciso fazer isso presente. Então, quando eu dou afeto demais para o meu filho, ele se torna uma criança mimada. E lá fora, né, no mundo, ele não vai ter ninguém com essa referência de total ternura que eu tenho. E aí meu filho vai se frustrar. Agora, quando eu sou rude totalmente com meu filho, que não tem afeto nenhum, que não tem carinho, quando ele estiver lá fora também, ele vai ter muita dificuldade em aceitar o amor de alguém. Ele vai ser assim: olha, mãe, olha, Brenda, eu não sou merecedor de amor. É por isso que nossa relação com os nossos filhos tem que ser sempre em equilíbrio. Eu Eu recebi umas perguntas aqui, eu vou posso ler. só falar uma coisa que eu acho que encaixa um pouquinho também, que eu não sei nem que horas tem, mas é Vai, rapidinho. pode ir? Né? Porque eu vejo muito também os pais fazerem projeções em cima dos seus filhos, às vezes até mesmo antes deles nascerem, ou antes deles serem gerados. Né? Os pais começam a imaginar, eles começam, já começa no desejo da mãe de querer ter filho, mas ela não quer ter filho para colocar um ser humano no mundo. Não, ela quer ter filho porque ela quer ser mãe. E aí ela começa a projetar, não, porque eu vou fazer isso e isso com meu filho, ele vai ser assim. Só que a criança ela já tem a individualidade dela, né? A criança ela tem individualidade que os adultos não respeitam. Porque assim, é, eu sou pai, eu sou mãe, eu tenho autoridade total sobre o meu filho. É claro que a criança precisa de limites, são os pais que vão colocar as regras, enfim, mas às vezes não respeitam a individualidade da criança, ou então elas querem que as crianças sejam aquilo que elas não conseguiram ser. Depositam essas cargas assim, nas crianças, né? Fazem essas projeções nas crianças, e isso já gera um peso nelas, né? Algumas até ficam cientes disso e se sentem culpadas quando não conseguem, né? E aí, poxa, se sentem frustradas. Não consigo ser aquilo que a minha mãe esperava, né? Não consigo ser aquilo que a minha mãe pensou para mim. E aí coloca muita responsabilidade na criança. Eu acho que isso também não é bacana. Exatamente. Por outro lado, né, muitos pais fazem a transferência. Então, assim, se eu tive algum episódio, algum trauma na infância, então vamos lá, com 5, 7 anos, e aí os meus filhos estão nessa idade, eu vou ter uma preocupação muito grande com meu filho. Porque eu É, começo a me ver naquela criança. Então é por isso que a gente fala que os pais também precisam de um acompanhamento. E quando procurar esse acompanhamento para o filho e quando procurar esse acompanhamento para mim mesmo. Quando eu tenho dúvida da minha relação com meu filho, o que é certo, né, dito certo e errado. Quando eu vejo que meu filho ele tem comportamentos diferentes, quando meu filho está se fechando, quando ele está com alguma dificuldade, quando aparece sintomas, aparecem doenças no meu filho, e eu não sei de onde provém isso. Nós chamamos isso de processo de histeria, né? Quando aparece algumas doenças, eu vou no hospital, eu faço algum exame e não tem nada. Isso é sempre de cunho emocional, porque a doença, ela é sempre psíquica. Ela nasce então, aqui primeiro e depois somatiza no corpo. Nessa já hora, quando eu vejo sintomáticos, isso, né? eu preciso Eles falam. imediatamente procurar um acompanhamento, procurar um profissional, Uhum. porque eu sozinha não consigo. Como pais, Uhum. não. Sozinha eu não consigo. Eu vou tentar orientar, vou tentar dar o meu máximo, mas eu preciso de uma visão de fora também. Porque às vezes aquilo que está machucando meu filho está em mim. E ele jamais vai falar, né? Eu preciso também tentar sempre manter o diálogo, tentar sempre adentrar no mundo da criança, perguntar. Igual quando eu trabalhava em escola, quando eu queria que a criança me respeitasse, porque a gente sabe que é difícil, né? Que a criança te respeitasse da mesma maneira que você respeite ele. Então, algumas professoras, algumas pessoas gritavam com a criança. Quando eu grito com minha criança, logicamente o cérebro dela faz assim. Ela vai ter medo de mim, ela vai ou recalcar, ou ela vai responder à altura. E aí acaba o respeito. Então, ela só vai me obedecer de duas maneiras. Uma,
com respeito mútuo, porque ela me respeita, e outra através do medo. Quando eu grito com a criança, automaticamente é o medo que eu vou ocasionar no cérebro dela, e ela não vai me respeitar. Então, o ideal, quando eu quero conversar com meu filho, ter um diálogo com meus filhos, é que eu mantenha na mesma altura que eles. Então, eu vou Ah, sim. ajoelhar, eu vou olhar nos olhos e eu vou falar baixinho. Meu Uhum. filho, você está me escutando? A mamãe pensa Isso assim, ela é gostaria que você respeitar fizesse também, né, a criança. exatamente dessa maneira. Porque se eu falo, poxa, Brenda, você não pode fazer isso. Ah, de novo, mãe. E aí, pronto. Uhum, Acaba, né, o respeito. Vamos uhum. responder aqui a... Nossa, tem mais perguntas. Não vou conseguir responder tudo. A menina mandou assim, bater resolve ou deixar de castigo? Como psicanalista, a gente fala que a gente jamais devemos bater nos nossos filhos. Por quê? O bater do pai e a mãe, ele representa muito para a criança. Dentro do nosso inconsciente, nós temos algumas pulsões. Temos duas pulsões que nós chamamos de Eros e de Thanatos ou Thanatos. Uma é a preservação pela vida e outra destruição pela vida. Vamos colocar como amor e ódio. Eu sinto prazer pela vida, logo eu tenho alegria, logo eu tenho entusiasmo, logo eu tenho afetos e sentimentos que são bons. Mas do outro lado, eu também tenho coisas que me machucam. Quando eu bato no meu filho, né, e eu deixo marcas, eu falo, eu bati porque eu estou te educando. Eu bati porque você fez algo errado. Não é isso. Eu bati porque eu queria bater, eu não sabia controlar minha raiva e nem conversar, e eu descontei as minhas frustrações na minha própria criança. Quando eu bato no meu filho e eu sou pai, eu sou mãe, eu sou responsável, ele vê aquilo ali como um gesto de amor. E aí, Uhum. né, nós chamamos isso de processo sádico e masoquista. E meu filho se torna, né, futuramente, uma pessoa que vê o bater, ver o amar de uma forma defeituosa. Então, a pessoa me ama, mas ela me faz sofrer. Ela me bate, mas ela me ama. Então, eu vou aceitar isso. E aí nós Ela começou temos a ver o amor hoje, de forma distorcida, pois né? é, um amor doentio. Nós temos hoje no Uhum. Brasil um número de feminicídio absurdo. Por quê? Porque isso não é falado pra gente na infância que acontece isso. Quando eu bato no Uhum. meu filho, eu estou dando liberdade psíquica para ele aceitar o tapa futuramente lá na vida adulta. Isso É quando porque ele ele acha apanha. Depois ele que bate. para amar precisa machucar, né? Exatamente. E aí ele vai me ver assim. Ah, será que a mamãe me ama mesmo? Ela me bate. E ao Uhum. mesmo tempo, depois eu tenho um filho abusador. Eu tenho uma filha que é submissa. Eu tenho uma filha que ela vai precisar submeter ao outro para receber um pouquinho de amor. Então, o bater, ele é prejudicial na vida psíquica da criança, né? Ela vai ter uma forma distorcida de ver os afetos bons. Então, o ideal é como se fosse Super Nani. O ideal é que meu filho tenha um cantinho de pensamento, né? Ele precisa, sim, do castigo? Claro, porque ele precisa respeitar. Precisa de correção, né? Uhum. É a questão do superego. Preciso fortalecer o superego. Preciso dar para o meu filho noção do que é certo e errado. Se não tem essa punição, fala, olha, meu filho, você está aqui porque você fez isso, isso, isso. E isso é errado. Deixa ele lá. Ele vai se recusar, né? Vai fazer birra e eu preciso ser firme. Aí Não tem isso bater. também. É, É, é... precisa ser firme no sentido também de respeitar esse castigo também, né? Porque assim, se Uhum. colocar e tirar logo, Pois aí a é. criança também da próxima vez não vai funcionar. E não vai me respeitar depois. Então, essa tá respondida. Tem outra aqui, essa vai para você, Brenda. Quando meu Hum, marido chega do trabalho, o meu filho mais velho chama muito atenção. Será que eu, como mãe, não estou fazendo o meu trabalho correto? Quando meu marido chega provavelmente em casa do trabalho, o meu filho mais velho chama muita atenção. É como se ele quisesse a atenção total de todo mundo. No caso, principalmente o essa pai, moça, né? ela tem dois filhos.
Ela tem um filho pequeno, né? Um recém-nascido, e uma criança de 3 anos de idade. Ah, o filho mais novo, ele demanda muito mais atenção. Isso é óbvio. E, às vezes, os pais acabam esquecendo um pouquinho do outro, mas não é nem por mal, né? Porque o pequeno realmente demanda muito. Só que ele não explica isso para outra criança. E outra criança não entende, né? Uhum. E aí, se eu, assim, as pessoas têm um pouco de receio de falar com crianças, achando que elas não vão entender, mas as crianças entendem. E eu acho que partir do princípio do diálogo, né, de chamar o seu filho mais velho e conversar, olha só, o seu irmão ele é pequenininho, ele precisa de mais cuidados. Quando você tinha essa idade, você tinha esses mesmos cuidados, né? Agora você pode me ajudar também. E também dar atenção para essa criança, né? Também não é só atenção para o pequenininho. Ah, vai ter uma hora que essa outra criança vai dormir. E aí você dá atenção também para essa criança que é um pouquinho mais velha, mas não é tão velha assim, né? Tem 3 anos, também precisa de atenção. Tá dentro do complexo de Édipo, né? Então ela precisa também de atenção. Mas aí vai ser uma atenção diferenciada. Então acho que a mãe pode explicar, né, o porquê dela estar precisando dar essa atenção maior para o irmão, explicar que ele já teve essa fase, que ele já teve esse cuidado, mas também dedicar um tempo para essa criança. E quando eu falo de dedicar tempo, eu falo de tempo qualitativo. Eu falo de qualidade, não de quantidade. Porque tem pai que. Muitos pais chegam para mim e falam assim: ah, mas eu não tenho tempo. Mas o que que é o tempo, né? Se você tiver uma qualidade aí de 20 minutos, vamos supor, né? Tem gente que tem até menos, mas se tiver qualidade, qualidade é estar somente para a criança, investido na criança, a criança vai ficar satisfeita. Porque tem pai também que quer dar atenção no celular, né? Porque acha que a atenção é a presença física, mas está ali de corpo e não está nem de alma, né? Aí deixa a criança brincar sozinha, fica mexendo no celular. Eu tenho crianças que, quando eu peço para desenhar, ah, desenha a sua família, desenha a mãe no celular, né? Ou então desenha cada integrante da família num cômodo. Aí você vê como que a família não é unida, né? Como que ela se sente sozinha. Esses dias eu fiz um atendimento, e aí, assim, com esse negócio de pandemia aí, a clínica em que eu trabalho está fechada. Tô fazendo atendimento Online. online, né? E aí eu estava conversando com um adolescente e eu perguntei, oi, tudo bem? Você está com quem aí? Quem está com você? Ele, meu cachorro. Eu falei, nossa, só seu cachorro? Então você não tem ninguém assim, não tem nenhuma pessoa aí com você? Aí ele, ah, minha mãe, meu pai, meu irmão. Ou seja, a família estava em casa, mas ele se sente sozinho, né? Porque essa família. E aí eu perguntei, né? Ele falou assim: eu perguntei, vocês costumam fazer atividades em família, brincar, né? Assistir alguma coisa juntos, fazer alguma coisa juntos? Não, cada um fica no seu canto, cada um faz as suas coisas, né? E eu vejo que essa geração, né, essas crianças, esses adolescentes, estão assim, muito sozinhos. Acho que por Uhum. isso que tem desencadeado até muitos transtornos de aprendizagem, sabia? Como eu te falei, né? Uhum. Nós estamos trazendo essas questões dos pais. Hoje é claro que a gente está apontando e jogando, né, muita coisa, mas a gente sabe que é muito difícil. Tá vendo aqui a Bárbara, que é psicanalista também, né? Ela diz assim que educar é muito difícil. Gente, nós vamos errar muito, 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 muito mesmo. Esses conteúdos que a gente está trazendo é para evitar o erro, tentar amenizar um pouco. Porque quando a gente tem consciência disso, né, quando a gente tem consciência do quanto isso afeta na vida psíquica da criança, a gente vai pensar 2 vezes antes de fazer. Só trazendo essa É, questão, né, da menina que ela falou, quando o marido dela chega, o filho mais velho, ele chama muita atenção, a Brenda colocou isso. Você precisa falar para o seu filho que o outro, o menor, ele demanda mais atenção. Então, mas não é falar, eu já falei isso com meu filho, 28 minutos restantes. Vai acabar, apareceu aqui. Falar isso sempre e quando tiver qualquer oportunidade, pega, fala que ama, né? Fala. A partir do momento que seu marido chega em casa, dá o pequenininho para ele.
né? Que não ficou, e pega o outro maior. Breno, nós temos 8 minutos restantes.